Seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zanato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E a live de hoje eu resolvi fazer essa live porque essa semana eu fiz um vídeo falando sobre a água com gás, que muitas mulheres têm dúvida, né? Carol, água com gás inflama e engorda? E esse vídeo simplesmente explodiu, tanto aqui quanto na rede vizinha. Então eu falei, é hora de fazer uma live para explicar em detalhes, porque eu vi que também tem vocês têm muitas dúvidas lá nos comentários. Então vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa, por gentileza. Coloquem para mim aí no chat se tá tudo bem, se estão me ouvindo. Tudo ótimo, as meninas falando que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que estão me ouvindo bem, que a conexão está boa. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que foi tão polêmico nesse vídeo. Então toda vez que eu faço conteúdos aqui, né, e falo sobre desinflamação, esse é um dos assuntos que me perguntam muito, até por isso que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre ele. Carol, água com gás inflama e engorda? Isso é um mito ou é verdade? Porque acabam associando muito ali com refrigerantes, enfim. E a resposta é não inflama e não engorda. Quem falou algum dia que água com gás atrapalha o emagrecimento, que inflama e engorda, isso é um mito. É um mito. Ai, mas como assim, Carol? Mas a água com gás, ela não tem gás, não é o gás que dá celulite? Essas são muitas dúvidas que eu sei que vocês têm. Então vamos lá primeiro para a gente entender a composição da água com gás, tá? A água com gás, o que ela é? Ela é uma água mineral com adição de dióxido de carbono, que é o CO2, que é o que dá aquele gás, aquela sensação de refrigerante. Então, é só isso. Se vocês observarem no rótulo, tá, dessa água com gás, não tem nas informações nutricionais lá, né, na lista de ingredientes, informações nutricionais, não tem nenhum tipo de aditivo químico, não tem calorias, não tem absolutamente nada. Ela é simplesmente uma água mineral com adição de CO2, que é o gás. Basicamente isso, tá? O que atrapalha o processo de desinflamação e emagrecimento? Essas bebidas que têm na sua composição uma grande quantidade de açúcar ou então de aditivos químicos. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito com relação ao refrigerante, né? O refrigerante zero. Carol, o refrigerante zero atrapalha o processo de desinflamação e emagrecimento? Caloricamente falando, não. Porque se vocês pegarem lá um refrigerante zero, ele não tem calorias. Pega lá uma Coca Zero, não tem açúcar, não tem calorias, não tem nada. Porém, ele tem, se vocês forem lá na lista de ingredientes, por isso que é tão importante, meninas, por isso que é tão importante vocês aprenderem a ler rótulos. Eu sempre falo sobre isso aqui nas minhas lives. Porque quando a gente sabe o que tem ali, naquele produto, naquela bebida, naquele alimento, a gente consegue identificar se aquele alimento ou bebida é mais ou menos nutritivo, certo? Então, quando vocês vão lá dar uma olhada na lista de ingredientes do refrigerante, ele não tem açúcar, certo? Mas ele tem lá mais um montão de aditivo químico, de adoçante, que não são substâncias legais para a gente consumir em grande quantidade.
Ah, Carol, então quer dizer que o refrigerante zero inflama? Depende. Depende da quantidade. Lógico que o fato dele não ter calorias, ele é mais indicado para o processo do que um refrigerante normal. Porque o refrigerante normal, além dele ter todos esses aditivos químicos e tralalá, ele ainda tem adição de açúcar. E não é pouco, é bastante, certo? As meninas estão perguntando com relação à água tônica. Gente, a água tônica é a mesma coisa que refrigerante. Água tônica, me perguntam muito com relação àquelas águas tipo H2O, é a mesma coisa que refrigerante. São diferentes de água com gás, tá? Eles são, a composição da água tônica é um pouquinho diferente do refrigerante, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas a quantidade ali de aditivos químicos e tudo mais é a mesma. Então, quem, por exemplo, eu não vou tomar refrigerante zero para tomar água tônica zero. Basicamente a mesma coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou tomar refrigerante zero para tomar H2O. Basicamente a mesma coisa. O que vai dar diferença mesmo é vocês substituírem um refrigerante barra H2O barra água tônica pela água com gás. Porque a água com gás, sim, essa é mais indicada. Justamente porque ela não tem na sua composição nem calorias e nem aditivos químicos, certo? Agora, se vocês me perguntarem, Carol, é proibido tomar um refrigerante? Até mesmo que seja um refrigerante normal, né? A maioria das pessoas gostam do zero, mas um refrigerante normal que seja. É proibido para quem quer desinflamar e emagrecer? Meninas, entendam. No processo, não existe nada que seja proibido. As únicas coisas que são proibidas são alimentos para aquelas pessoas que têm algum tipo de intolerância, alergia. Aí sim. Por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose não é indicada para ela. Uma pessoa que tem doença celíaca, o glúten é proibido para essa pessoa. Agora, se nós estamos falando de uma pessoa que não tem nenhum tipo de restrição alimentar, nada é proibido. Tudo é permitido desde que consumido da forma certa e na frequência certa. Gente, Carol, porque eu vejo muito isso. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Tem os dois lados da moeda. Tem aqueles profissionais que demonizam tudo, que Deus o livre guarde, porque é refrigerante, porque quem toma refrigerante vai ter câncer, vai morrer, lá. E tem a outra linha dos profissionais que falam que, não, já que é zero, então pode se matar de tomar refrigerante zero. Então não é nem uma coisa e nem outra. O refrigerante, ele não vai causar câncer, por mais que seja, né, enfim, o zero ou o normal, não vai causar câncer numa pessoa que toma eventualmente. Não vai inflamar o corpo de uma pessoa que toma lá uma latinha pequenininha ali por dia, ou às vezes nem isso. Né? Às vezes toma ali uma coquinha a cada 2 dias, às vezes só no final de semana ou só quando vai fazer uma refeição livre. Isso não vai atrapalhar em nada o processo. O grande problema são os extremismos. Então, uma pessoa que acha que, porque é refrigerante zero não tem caloria, então eu posso tomar litros. Não é bem assim. Gente, o refrigerante é um tipo de bebida que não tem nutriente nenhum. Pelo contrário, ele ali tem um montão de aditivos químicos que são substâncias que, quando consumidas em excesso, aumentam o nosso grau de inflamação. Então, por mais que não tenha calorias, não significa que possa ser consumida à torta e à direito, porque ali não tem nutriente. E quando a gente fala em nutrição, já está aí o nome. Nutrição. Não é só contar caloria, porque eu vejo, gente, como vocês se preocupam com a caloria. Ficar contando caloria de tudo. Gente, o processo não é só sobre contar calorias. É sobre qualidade nutricional.
sobre entender as melhores escolhas para ter uma ingestão maior de nutrientes. Então não é só ir lá e ficar contando, ai não, mas se é 0, então tá liberado. Não é assim. A gente tem que entender aquilo que a gente consome. Refrigerante é um alimento nutritivo? É uma bebida nutritiva? Não. Deve ser cortado da alimentação nunca mais? Também não. Deve ser consumido com cautela. Tanto o 0 como principalmente o normal. Porque as versões normais, além de ter todos esses aditivos químicos e lá, ainda tem uma grande adição de açúcar. Ah, Carol, mas e H2O, que são aquelas águas saborizadas, né? A mesma coisa. Tem algumas ainda que são mais novas, que não é H2O, é outra. Que elas são só a água, elas não têm calorias também, nada. E elas têm só um aroma de frutas, né? Uns são de frutas vermelhas, essa ainda é melhor. Mas se vocês pegarem lá essa H2O, essas águas saborizadas, é similar ao refrigerante. E aí às vezes as pessoas, ai não, eu não vou tomar refri, mas vou tomar uma água como essa achando que tá arrasando. E no fundo não está. Então se a gente for colocar numa balança, né? Colocar numa balança. Refrigerante normal, refrigerante 0, essas águas saborizadas e água com gás. O que seria o do pior para o melhor, digamos assim? Com toda certeza o refrigerante normal, porque além dos aditivos químicos tem uma quantidade grande de açúcar. Em seguida, empatados, o refrigerante 0 e essas águas gaseificadas, né? Se for 0 é igual. Se for água gaseificada sem ser 0, é melhor tomar o refrigerante 0, que aí pelo menos não tem adição do açúcar, tá? E por último, a água com gás. A água com gás é a melhor opção. E eu não sei vocês, gente, mas a água com gás, pra mim, eu amo. É uma coisa maravilhosa. Tem pessoas que não gostam, né? Porque a água com gás é aquele negócio assim meio 880. Ou a pessoa ama ou ela odeia. Mas eu acho assim delicioso. Uma água com gás com limão espremido é tudo. E olha que coisa boa, tá? Quando a gente faz essa junção da água com gás com o limão ele é muito rico em quê? Vitamina C. O que é a vitamina C? Um poderoso antioxidante. O que os antioxidantes fazem no nosso corpo? Eles ajudam a eliminar os radicais livres, contribuindo para o processo de desinflamação. E mais um detalhe, quando vocês tomam algum alimento ou consomem, né, através da bebida ou da comida, alimentos ricos em vitamina C, junto com a refeição ou logo após, aumenta a absorção do ferro, porque a vitamina C ela tem esse poder. Então quem almoça ou janta, faz uma refeição tomando água com gás, com limão espremido, além de tudo ainda tem a ingestão de antioxidantes e a melhor absorção do ferro. Então olha que coisa boa, né? E muitas pessoas têm medo. Outra coisa que me perguntaram muito lá nos comentários, com relação a tomar líquido durante as refeições. Ai, Carol, mas então você falou que a água com gás tá tudo bem, que dá para ser consumida, mas então eu posso comer junto com as refeições? Porque eu já ouvi falar que se tomar junto com as refeições, tomar líquidos durante as refeições engorda. Isso é fato ou fake? Depende da bebida que vocês vão tomar. Gente, é assim, ó. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com o que vocês ouvem, certo? Porque tem algumas coisas que têm um fundamento lógico, certo? Vamos lá. Se aquela bebida, ela não tem calorias, correto? Como que você vai dizer que se você consumir durante uma refeição só por estar associado com outros alimentos vai te fazer engordar? Não engorda, gente. Aquilo ali não tem caloria. Não vai engordar. Mas a fulano disse que daí prejudica a digestão e a digestão fica mais lenta e faz engordar. Gente,
Isso também só vai prejudicar a digestão se você consumir uma quantidade muito grande de líquido, de água durante a refeição. E tem mais um detalhe, não é que isso vai te fazer engordar, isso vai única e exclusivamente dificultar a digestão. Então você vai ficar com a barriga mais inchada, vai se sentir mais pesada, só isso. Mas aquele líquido, ele não tem caloria, ele não vai fazer você engordar. Então não tem problema nenhum vocês fazerem uma refeição tomando líquidos, desde que seja o líquido certo. Então, por exemplo, Carol, tomar refrigerante normal durante a refeição pode engordar? Se tomar em grande quantidade, sim. E o suco de frutas? A mesma coisa. Gente, o suco de fruta não é porque ele é natural, não é porque ele é saudável, os sucos em gerais, né, esses sucos naturais, isso não significa que eles não tenham calorias. Então, por exemplo, um copo de suco de laranja. Para vocês fazerem um suco de laranja, um copo de suco de laranja, tem que espremer ali, dependendo do tamanho da laranja e da quantidade de sumo que ela tem, umas 5 para 6 laranjas. E a laranja, ela é uma fruta que, se consumida em excesso, é calórica. Agora vocês imaginem, quando vocês vão comer a fruta lá no final da refeição, por exemplo, vocês não vão chupar 6 laranjas de uma vez. Vocês vão comer chupar uma laranja e acabou. No suco já não é bem assim. Então a quantidade de laranja que é utilizada em apenas um copo, e tem gente que toma mais de um. Tem gente que pede aquelas jarrinhas, ou faz, né, aquelas jarrinhas de suco, e toma 2, 3 copos durante a refeição. E isso é um problema. Porque vocês vão ingerir uma quantidade calórica muito grande em apenas uma refeição. E não é pelo fato do líquido que vocês estão consumindo, e sim o tipo do líquido. Que aquele líquido em si tem uma quantidade grande de calorias. Esses sucos também que vocês veem que são de laranja, uva integral, que eles não têm conservantes, né? São bons sucos? São, mas também são calóricos. Então, para quem vai lá e acha, não, esse aqui é suco natural, esse aqui não tem conservante, ele é só o suco da fruta e tal, e tá tudo bem, posso comer tomar tranquilamente 10 copos por dia. Não, gente. Eles têm calorias, tá? Então, assim, quando vocês forem avaliar o que vocês vão tomar durante as refeições de vocês, para acompanhar, né, as refeições, vocês precisam entender o que é cada coisa. Então, suco de fruta é saudável? O suco natural é saudável. Mas se consumido em excesso vai prejudicar? Com certeza, porque vai ser uma quantidade calórica ingerida muito grande. Muito bem. O refrigerante normal vai fazer engordar? Depende da quantidade. Então, vocês conseguem entender que o que eu estou falando aqui não é que eu não falei em nenhum momento que nenhum deles é proibido. Todos podem ser consumidos, porém com cautela. A única coisa que vocês podem consumir tranquilas, sem ter medo de caloria, de aditivo químico, é a água. Água normal e água com gás. Porque essa sim é uma bebida que não tem caloria, que não tem aditivo e ainda, além de tudo, vai contribuir para a hidratação de vocês. Aí, se vocês ainda espremerem um limãozinho, ainda vai aumentar, além de melhorar a hidratação, vai aumentar também a ingestão de antioxidantes, que são fundamentais para desinflamar e melhorar a absorção do ferro. Então, olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. E aí toda vez que eu falo sobre isso, que eu falo sobre refrigerante, que eu falo sobre água com gás e tal, muita gente vem me falar assim: ai, Carol, mas eu não consigo parar de tomar refrigerante porque eu amo, porque é minha vida, porque água com gás não é igual. E realmente, gente, água com gás imita por conta do gás, mas é óbvio que o sabor não é igual. A água com gás não tem açúcar, não tem doce, não tem adoçante, não tem nada. E aí eu vou contar uma história aqui pra vocês, tá? Eu como tudo que vocês possam imaginar, tá? Como tudo, bebo de tudo. A única coisa que eu realmente não bebo são 3 coisas, na verdade: chopp e cerveja,
Mas não é porque inflama e engorda, não é isso. É porque eu não gosto. Não gosto do sabor. Não curto, não tomo, nunca gostei. E refrigerante. Refrigerante é uma coisa que eu não tomo. Ai, Carol, mas por quê? Porque inflama e engorda? Gente, não é isso. Não é, se consumido da forma certa, em pequenas quantidades, não tá tudo bem, não tem problema, não vai inflamar e não vai engordar. Mas eu vou explicar o que aconteceu comigo que eu parei de tomar refrigerante. Então, antes de eu começar a faculdade, né, antes de eu me formar como nutricionista, eu era viciada em Coca-Cola. Eu não era viciada em refrigerante, eu era viciada especificamente em Coca-Cola, tá? Num nível de tomar assim, sei lá, quase 2 litros de Coca-Cola por dia. Eu era nesse nível. Aí quando eu passei no vestibular e comecei a estudar nutrição, eu pensei assim, gente, não faz sentido, né? Porque eu sou aquela pessoa que eu faço aquilo que eu prego. Eu não sou aquela pessoa assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, aqui, casa de ferreiro, espeto de ferro. Então, eu não vou lá ensinar para pessoas que o consumo de refrigerante tem que ser moderado, que não é uma bebida legal de se consumir em excesso e eu vou tomar 2 litros de Coca-Cola por dia. E detalhe, os 2 litros de Coca-Cola que eu tomava não era nem a zero, era normal, porque eu nunca gostei de refrigerante zero. Então, vocês imaginem a quantidade de açúcar que eu ingeria por dia. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, isso não faz sentido. Tudo bem que eu ainda estou estudando, mas e quando eu me formar? Como que eu vou chegar lá para um paciente meu, para uma pessoa, chegar para ele e falar assim, olha, você não pode tomar refrigerante em grande quantidade, você tem que se policiar, e eu tomando 2 litros de Coca-Cola? É certo? Não é. Eu falei, não, eu tenho que ser o exemplo. Então, eu vou parar de tomar refrigerante. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma promessa para conseguir ficar sem a Coca-Cola, né? Eu falei, eu vou fazer uma promessa, porque eu sei que se eu fizer uma promessa, eu vou, né, enfim, ficar mais comprometida com aquilo e aí não vou cair em tentação de tomar o refrigerante. Então, eu fiz uma promessa de ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola e nenhum tipo de refrigerante. Muito bem. O que aconteceu? Cumpri minha promessa? Cumpri. Gente, vocês não têm ideia do que eu passei nos primeiros meses. Eu tinha uma abstinência tão grande da tal da Coca-Cola que vocês não vão acreditar o que eu fazia. Eventualmente minha mãe comprava, né? Coca-Cola, deixava lá em casa e tal. Final de semana, a gente nunca foi... a minha mãe nunca ensinou isso pra gente. Eu fiz isso de safada mesmo. Comecei a tomar refrigerante todo dia, depois que comecei a trabalhar e tal. Enfim, eu fiz de safada mesmo, porque a minha mãe nunca, na nossa infância, a gente não tinha nem condição financeira para ficar tomando refrigerante todo dia. Minha mãe comprava lá uma vez ou outra, nunca era Coca-Cola. Eram sempre aquelas marcas genéricas, mais simples e tal. Nossa, para tomar uma Coca-Cola era uma vez na vida, outra na morte. E isso era muito controlado, né? Era de vez em quando só que tinha um refrigerante. Então, eu não aprendi isso. Não foi um estímulo dos meus pais. Eu fiz isso de safada mesmo, porque daí comecei a trabalhar, e aí eu ia lá e comprava Coca, enfim, tá, tudo bem. E aí, eventualmente, a minha mãe comprava ali uma Coca-Cola pro final de semana, para um almoço e tal, enfim. Aí, quando alguém ia lá e abria a Coca-Cola, vocês não vão acreditar o que eu fazia. Eu tava naquela fissura tão grande e eu não podia tomar, eu abria a Coca-Cola e ficava cheirando. São essas coisas bem de viciado. Nossa, que cheiro bom, meu Deus, que Coca-Cola maravilhosa. Eu ficava fazendo isso pra ver se parava um pouco a minha vontade de Coca-Cola. Enfim, nos primeiros meses foi assim, foram super difíceis, foi muito difícil. Hoje eu vejo que eu não deveria ter sido tão radical assim, mas como era algo que realmente poderia afetar, né, o meu trabalho futuramente, eu quis ser radical mesmo, porque eu entendi que era a única forma que naquele momento eu iria conseguir ficar sem refrigerante. E eu nunca tive vício, tá? Eu nunca fui muito do doce, eu nunca tive vícios. O meu único vício era Coca-Cola. E aí passou esse ano, né, durante todo o ano eu fiz a promessa, eu não fiquei realmente sem tomar o refri.
E aí, depois disso, eu escolhi, né? Como eu já tinha passado pelo pior momento, né? Eu escolhi não beber mais refrigerante nunca mais na minha vida. E depois daquele dia, né? Enfim, eu nunca mais tomei. Eu acho que isso já deve fazer talvez uns 15 anos, mais ou menos. Eu acredito que sim, porque foi quando eu comecei a faculdade. Talvez um pouco menos. Eu nem lembro agora quantos anos já fazem que eu tô formada. Mas tá perto disso, tá? Tá perto aí do, sei lá, 13, 14, 15 anos. E foi dessa forma que eu fiz pra parar de tomar o refrigerante. Então, quando as pessoas vêm pra mim e falam, porque eu não consigo, eu sei, porque foi muito difícil pra mim. E vocês não precisam ser tão radicais quanto eu fui. Né? Vocês podem abrir exceções, vocês podem ter os seus momentos de tomar o seu refrizinho, só que faça isso com cautela. É que assim, quando a gente começa um processo de emagrecimento, o processo não é que ele seja complexo, ele não é complexo, só que ele não é fácil. Por quê? Quando a gente começa um processo de emagrecimento, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente tem que mudar muitas coisas, né? Ou seja, a gente tem que desconstruir hábitos ruins e construir hábitos bons. E isso é difícil, porque tudo que está enraizado ali é difícil da gente sair daquilo, né? E tudo que tira a gente da nossa zona de conforto também é ruim, né? Isso incomoda. Só que a gente acha que que no processo de emagrecimento a gente só vai fazer o que a gente gosta. Só vai fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, o que é gostoso. E não é assim. No processo de emagrecimento, a gente não precisa se privar de nada. Só que a gente tem que aprender a falar não. Então, vai tomar 2 litros de Coca-Cola todo dia? Não. Mas eu amo Coca, eu quero muito tomar Coca, Coca Zero. Tem que escolher. As duas coisas não dá. As duas coisas a gente não consegue ter. Não consegue desinflamar e emagrecer tomando 2 litros de Coca-Cola por dia. Mas é zero, não interessa. Por mais que aquela Coca não tenha, né, aquele refrigerante em si, né, não tenha calorias, mas ele tem uma pancada ali de substâncias que não são legais para o processo. Então, 2 litros de Coca-Cola é incompatível com uma pessoa que quer desinflamar e emagrecer. Agora, eu preciso cortar a Coca completamente da vida, assim como eu fiz? Não. Aí, ao invés de tomar 2 litros, toma uma latinha pequenininha. Coloca como meta, não, eu vou tomar apenas uma coquinha por dia. Ou então, eu vou deixar o refrigerante apenas para uma vez na semana. No final de semana, 2 por semana, latinhas pequenininhas. Isso vai atrapalhar o processo? Não. Agora, 2 litros vão atrapalhar o processo? Com certeza. Mas eu não consigo tomar uma só e parar. Vocês já ouviram aquela frase, cada escolha uma renúncia? Então, vocês têm que escolher aquilo que vocês querem. E cada escolha, uma renúncia tem que ser feita. Então, não, o meu objetivo é realmente emagrecer. Preciso tirar a Coca? Não. Não é o refrigerante em si? Preciso reduzir? Sim. Então, é uma renúncia que você vai ter que fazer. Por quê? Tomar 2 litros de refrigerante todo santo dia não dá. Tem que aprender a dizer não. Gente, que bom se a gente só pudesse falar sim para as coisas. Sim, e mesmo assim ficar com o corpo escultural maravilhoso. Não dá, gente. Ou com a saúde. Não dá. A gente tem ou uma coisa ou outra. Então, se a gente não encontra o equilíbrio entre as duas coisas, não dá. Não dá. Porque eu vejo muitas mulheres, elas querem muito o resultado, mas elas não estão dispostas a passar pelo processo. Eu quero emagrecer, mas eu não quero abdicar do refrigerante 2 litros por dia. Eu não consigo tomar só uma coquinha por semana. Eu não consigo tomar uma latinha pequenininha.
Então não vai conseguir desinflamar e emagrecer. É isso. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Dizer não para as nossas vontades, porque no emagrecimento, meu Deus do céu, é só dizer sim. Sim, 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 sim o tempo todo. É só sucumbir às vontades. E não é assim que funciona. Assim como em tudo na nossa vida, o emagrecimento não é diferente. E para que a gente tenha sucesso, a gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que falar muitas vezes não quando a gente quer dizer sim. É a mesma coisa a criação de um filho. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhas pequenas. Tenho 3 pequenas. Uma é pré-adolescente já, mas as outras 2 são crianças. Com relação à criação delas, eu não crio elas. Elas têm, né, os pais, enfim. Mas eu vejo o jeito que meu irmão cria, né, e a minha cunhada criam elas. Eles falam sim o tempo todo? Não. Falam muito mais não do que sim. E olha só que coisa, né? Como eu sou tia e madrinha delas, né? Eu também só quero falar sim, né? Só quero falar assim, elas querem alguma coisa lá e eu vou lá e eu compro. E aí, esses dias atrás, eu não lembro o que aconteceu, o que uma das minhas sobrinhas, a minha sobrinha, né, a maiorzinha queria. E aí ela, mas eu pedi pro meu pai e... Carol, você tá parecendo a nossa mãe dando bronca na gente. Ai, gente, é verdade, né? Às vezes a gente precisa dar umas broncas muito sutis, mas precisa, né? Ai, meu Deus. E aí, ela queria um não sei o que eu nem lembro exatamente o que é. E ela, puxa, eu queria tanto, mas meu pai falou que não vai me dar. Nem lembro, agora eu tô tentando me lembrar o que era. Não lembro. Tá, enfim. Aí eu falei pra ela, meu amor, mas a gente ainda compra pra você. E aí eu cheguei lá e fui falar pro meu irmão que eu ia comprar pra ela. E a resposta dele foi, não, você não vai comprar pra ela. Daí eu falei, mas por quê? Né? Eu, graças a Deus, tenho condição, eu vou comprar. Ele falou, não é pelo dinheiro. É porque ela tem que aprender a ouvir não. Não é tudo que ela quer que ela vai ter. Aí eu, puxa vida, não é que é verdade? E aí assim, depois disso, todas as vezes que eu quero dar alguma coisa pra elas, né? Ou que elas pedem, eu sempre pergunto pra ele antes, eu posso comprar isso pra elas? Porque ela precisa aprender a ouvir não também. Ele, não, porque tudo que ela pede você dá, tudo que ela quer você vai lá e compra, não é assim. Ela tem que entender o que é não. Então eu fiz essa analogia para vocês entenderem que em tudo na nossa vida a gente tem que falar muito mais não do que sim. Eu gosto de falar não para elas. Nossa, aquilo me parte o coração. Mas eu entendo que para, né, enfim, para formação do caráter, para evolução delas, elas têm que ouvir não. E com a gente é a mesma coisa. No processo de emagrecimento é a mesma coisa. Tem horas que a gente vai querer muito dizer sim, mas a gente vai ter que dizer não. Ai, hoje, ó, eu já tomei meu refrizinho, já matei minha vontade, mas eu queria tanto tomar mais. Mas agora não. Não, porque você já tomou, você... E assim, costume, eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso. Eu tenho. Eu tenho o hábito de falar comigo mesma. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu vejo que eu tô me passando, eu falo, ei, pode parar. Negativo. Agora eu não. Você tá pensando o quê? Eu faço isso. Eu não sei se vocês fazem, mas eu faço isso. Porque é uma forma de eu me policiar, porque não tem ninguém pra fazer isso pra mim. Né? Ninguém vai ficar lá olhando pra vocês e falando, olha, ei, já tomaram uma latinha de refri hoje, chega. Ninguém vai fazer isso. E é chato também, né? Vai depender de uma pessoa pra fazer isso? Não, vocês têm que ter esse autocontrole. E às vezes só pensar não adianta. Que eu sou meio assim, eu tenho que verbalizar. Então eu penso e verbalizo, eu falo comigo mesma. Não, agora não. Você já foi, você já aproveitou, você já teve, agora não. É não. Aí eu, tá bom. Ó. A Rua tá dizendo aqui, eu não recomendo. Ai, as minhas alunas falam isso, porque quando elas perguntam as coisas lá dentro do protocolo, né, do PowerD, aí eu falo, durante os 15 dias não recomendo. E aí elas falam que ficam com a minha voz lá na cabeça toda hora falando.
Não recomendo. Então é sobre isso, meninas, tá? Eu fiz essas brincadeiras, contei aqui essas histórias, para vocês entenderem, né, que não existe nada que seja proibido, mas tudo tem que ser consumido com cautela, tá bem? E com relação à água com gás, né, que a gente chegou em tudo isso, mas o princípio era falar sobre água com gás, ela sim é uma boa opção, né, principalmente com limãozinho espremido. E aí eu vou falar o que eu fiz e que me ajudou. Eu era viciada, eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. O que me ajudou foi substituir o refrigerante pela água com gás com limão. Ah, tem o mesmo sabor? Não, óbvio que não. Mas ele tem aquela sensação do gás, do saborzinho do limão. Então, pra mim, funcionou bem. Então, pra quem tem o hábito de tomar refrigerante em excesso, é uma boa opção essa troca. Combinado? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Mamãe Carol dando bronquinha. Ai, meu Deus, a gente precisa, gente. Vocês me perdoem, tentei falar isso de uma forma muito tranquila, mas a gente precisa ouvir, né? Se eu tomar meio copo de engordo, gente, ninguém engorda com meio copo de refrigerante. Meio copo de refrigerante não faz ninguém engordar. Então, o que está te engordando, com toda certeza, não é o meio copo de refri. E sim tudo que você come ao longo de todo o dia. Por isso que não precisa dessa restrição absurda. Precisa aprender a tomar com cautela, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Carol, você era gordinha quando era criança? Gente, eu era muito gordinha. Quando eu era bem pequena, não. Bem criança, não. Mas quando eu tava na fase ali da pré-adolescência, nossa, eu era muito gordinha. Eu não sei quem já assistiu a Semana Desinflamada e Magra, eu já mostrei, né, várias fotos minhas lá. Mas quem não viu e quem quiser ver como eu era, tem no meu perfil aqui. A primeira foto que tá fixada lá é uma minha quando eu tava ali na pré-adolescência, bem gordinha. Nossa, eu tinha uma barriga enorme. Morria de vergonha. Tanto que foi por conta desse excesso de peso que eu comecei a fazer dieta restritiva lá na frente. E aí desenvolvi um transtorno alimentar, então tudo começou nessa época. Eu era bem gordinha, nossa, meu rosto era gordão, minha barriga enorme, cheia de dobras, eu era bem complexada, tinha uma autoestima bem baixa, não vestia as roupas que eu gostava, só usava roupa larga, roupa preta para disfarçar. Então tudo que vocês já passaram ou estão passando, eu já passei. E meu Deus do céu, olha, eu quero matar uma... As meninas respondem, colocam muito isso nos comentários dos meus vídeos. Nem lembro qual foi o vídeo que tinha desse. Ai, Carol, mas pra você é fácil, que a tua genética é de magra. Gente, que genética de magra? Eu era enorme. Eu nunca fui obesa, mas eu era bem gordinha. Eu não tenho genética nenhuma pra ser magra. O meu corpo é um corpo construído. Não nasci assim. Nasci com um gominho na barriga. Não, é um corpo que é fruto de esforço, de dedicação. É uma construção. E assim, me dói ouvir essas coisas porque as pessoas menosprezam o nosso resultado, né? Ai, mas pra você é fácil, você tem uma genética boa. Gente, que genética boa? Que eu era enorme. Eu passava longe de biquíni. Odiava tirar foto, passar nos espelhos, eu morria de vergonha no meu corpo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma apresentação, olha eu já puxando outra coisa aqui, era dia do índio. E aí a gente fez uma comemoração, na minha escola sempre tinha, né, as apresentações e tal, e aí a gente fez uma homenagem ao dia do índio, né, e aí foi uma apresentação num teatro, tinha uma coreografia, e aí a gente fez todas aquelas pinturas, usou as roupas, e aí a roupa era um topzinho, até eu mostrei essa foto na Semana Desinflamada e Magra, meu Deus do céu, eu tenho pavor dessa foto até hoje, eu só mostrei mesmo pra vocês entenderem o jeito que eu era. Mas eu tinha pavor, eu escondia, não deixava ninguém ver aquela foto. Aí a roupa era uma sainha e um top, com a barriga toda de fora. E eu era, pra ajudar, a primeira da fila. Era eu e o menino. Era sempre uma menina, e eu era a primeira da fila. Gente, vocês não têm ideia o que foi fazer aquela apresentação. Eu sempre fui
a mais engajada dos projetos. Tudo que tinha eu participava. Minha mãe falava, meu Deus, você é o oposto do teu irmão. Meu irmão sempre odiou essas coisas. Ele nunca queria participar de nada. Eu já era o contrário. Quando tinha alguma coisa eu queria participar. E era uma apresentação num teatro. Nossa, era super, assim, ia ser um negócio bem legal. E aí eu tive que ir com a barriga de fora. Gente, vocês não têm ideia da minha frustração de usar aquela roupa com aquela barriga imensa de fora. E pra ajudar, ainda no final da apresentação, aí eu pensei, bom, vai ter só minha mãe, meu pai e meu irmão aqui, tudo bem, né? Menos mal. No final da apresentação, meus pais encontraram um casal que era conhecido. E eu queria me enterrar. Eu tava com aquela barriga de fora, me sentindo super mal, extremamente constrangida com aquela roupa. E aí a gente encontrou esse casal e a gente ainda foi na casa deles jantar. E eu com aquela roupa, vocês têm ideia? Ai, meu Deus. Então não é que eu tenho uma genética boa. Eu já estive no lugar de vocês. A única diferença é que eu era mais nova, eu era adolescente, que era pior. Acho que a pior fase pra você estar acima do peso é na adolescência, né? Porque a gente não tem maturidade, e aí a gente fica se sentindo mal, fazendo um monte de besteira, enfim. Foi daí que eu comecei a fazer essa dieta restritiva, coisa maluca, que até que eu desenvolvi um transtorno alimentar que quase me levou de arrasta, né? Então não é que eu tenho uma genética boa, não é mais fácil pra mim do que pra vocês. Pra mim é difícil tanto quanto. Eu tenho que falar não tanto quanto vocês, porque se eu não falar, eu não vou conseguir manter o meu corpo da forma que ele é. Como que você consegue? Porque eu sei fazer as escolhas, eu não falo sim o tempo todo, eu sei a hora de dizer sim, a hora de dizer não, hoje é não. É isso, não é que é mais fácil, eu tenho que fazer concessões iguais a vocês, eu tenho que seguir o protocolo igual a vocês, eu não nasci assim com essa barriga trincada, então não é mais fácil. E eu fico muito brava com quem fala que pra você é fácil porque é tua genética. É duro, sabe? Porque daí menospreza a nossa dedicação, né? Como se eu não precisasse fazer nada pra ser assim. Ai, quem me dera. Quem me dera. Quem me dera se fosse assim. Poder comer e beber tudo que eu quero e ainda assim ter o corpo que eu tenho, né? Não, gente, tem que fazer muita concessão, tem que falar muito não. E é isso. Todos os dias guardado eu almoço e chupo uma laranja. Ótimo, excelente fonte de vitamina C. Boa tarde, Carol. Você tá linda com essa roupa. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, da tônica, né? Vocês perguntaram da tônica se tem muitas calorias. Gente, tônica zero é igual refri zero. Não tem calorias, mas tem aditivo químico. Porque não tem caloria. Pode tomar à torta e à direito? Não. Tem que tomar com cautela também, tá? Ó, minha família são todas gordinhas, principalmente as mulheres. Então, na minha família, né, minha mãe nunca foi gordinha, nem minha mãe nem meu pai. Mas eu e o meu irmão, nós tivemos uma fase ali da nossa adolescência que nós dois ficamos bem gordinhos. Muito necessário. Legal, legal. Minha Nutri não recomenda Coca Zero porque tem histórico de câncer de mama câncer na família, a Coca tem o caramelo. Gente, é o que eu falei. Não é vocês tomarem uma lata de Coca-Cola por semana que vocês vão ter problema de câncer. Por mais quem tem predisposição genética. Não é assim. O que faz mal são os excessos. São os excessos que vão determinar se vocês vão ter problema ou não consumindo certos alimentos. É isso. Ah, mas daí vai tomar uma latinha de Coca-Cola e vai... Não é assim. São os excessos. Combinado? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. Vou ter que encerrar aqui. O nosso papo está maravilhoso, mas eu vou ter que encerrar porque logo mais eu vou entrar em atendimentos. Mas é sempre uma delícia estar aqui. Semana que vem teremos mais live, assim como todas as semanas. E eu espero que vocês tenham uma excelente restinho de semana e um ótimo final de semana, tá bom? Beijos!